Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. E olha, a minha convidada de hoje é uma amiga de longa data, ela é uma grande profissional de marketing, que eu tenho muito orgulho de dividir grandes experiências na comunicação com ela. Ela tem 20 anos de experiência, acho que a nossa experiência é muito parecida no sentido de tempo, né? O mais bacana é que eu chamava ela de Teletubbies na faculdade. E ela está aqui para contar um pouquinho dessa história. Gabriela Pereira. Gabi, que prazer lhe receber, tudo bem? Tudo ótimo, mano. Bom demais, olha só, eu já falei algumas vezes, eu compartilho grandes momentos da minha história de publicitário, de comunicador. Alguns destes grandes momentos foram compartilhados com você. Você como cliente, né? Eu como agência de comunicação, como profissional de marketing, brigamos muito, né? Brigamos muito, mas sempre chegamos em bons denominadores comuns nessa história, né? Só que assim, a sua história, ela tem praticamente duas empresas, duas grandes empresas da região. A Damiler, que virou Daimler, e a Eliane, que agora é Mohawk, né? Como é que começa a sua história, desde da faculdade, né? Da nossa faculdade de comunicação na Unisul, até você entrar na Daimler? Vamos começar por aí. Vamos começar ali pelo Teletubbies, pelo então? Teletubbies, pode começar pelo Teletubbies. É bem bacana, assim, que a timidez, eu sou uma pessoa bem introspectiva, né? Mas esse silêncio, eu acho que ele foi bem importante, porque trabalhou muito a questão da observação, né? De identificar oportunidades e eu acho que a minha trajetória profissional, essa questão da deficiência na comunicação, eu tive que ir desenvolvendo, né? Tive que aprender, porque eu acho que a minha trajetória levou e é uma necessidade para isso. Eu comecei na Daimler como vendedora, né? Foi na época que nós nos conhecemos na faculdade, né, mano? Foi 98, né? Isso. 99 começa a nossa faculdade. Exatamente. E na verdade a minha trajetória começa com um desafio, quando os meus pais um dia disseram: não vou poder mais pagar a tua faculdade. Então imagina, lágrimas, né? O sonho em lágrimas ia ser derretido. Mas por que você escolheu publicidade? Acho que eu nunca fiz essa pergunta pra você. Por que eu escolhi publicidade? Na verdade, sempre gostei muito de arte, tanto é que eu queria fazer artes plásticas, né? E aí, por influência da minha irmã, eu acabei fazendo publicidade, porque ia ter uma conexão com a arte, com o desenvolvimento, mas depois, durante a faculdade, eu percebi que eu tinha muito mais aptidão, que me dava muito mais prazer, e a minha carreira, ela foi muito mais no sentido da estratégia, né? Mas sempre bebendo de criatividade, tive aí bons parceiros nessa caminhada com arte. Mãos Campana, que é um dos exemplos, né? Gigantes, você trabalhou com gigantes, poxa. Com fotógrafos, por exemplo, como um Bob Wolfson, né? O Sacha Rostetter. Então, querendo ou não, a arte sempre esteve presente de uma outra forma na minha vida. Tá, mas você entrou na Daimler, a gente fala Daimler porque era Daimler, não adianta, eu não consigo falar Daimler, tá? Você entra como? Eu entro como vendedora, né? Da loja aqui do centro. Da loja aqui do centro. Eu trabalhava com a Jane e Damiane. Na verdade, até hoje você me deve um negócio, você sabe, né? O quê? Um sobretudo jeans que você nunca conseguiu. Você sabe disso, comprar, né? Ué? Não tinha, não existia sobretudo jeans pra homem. Eu queria um jeans, não existia, é verdade. Era um coach. Você me prometeu isso aí, até hoje você tá me devendo, vai. Então, comecei na loja como vendedora, e quando eu me formei, né, o que eu vou fazer agora? Eu disse: Jane, quero trabalhar na fábrica, quero estruturar o departamento de marketing da Daimler, que né? Que não existia. E ali eu fui identificando oportunidades. Recebi essa oportunidade, o Sidney disse: Gabi, não tenho lugar pra ti aqui, né? Na fábrica. Eu disse: Sidney, dá qualquer lugar que eu vou começar a mostrar o meu trabalho, né? E assim fui, comecei a desenvolver site, saque, e aí fui desbravando, e foi uma trajetória que eu tenho muito orgulho. Eu costumo dizer que a Daimler aí apertou meus cintos, né? Me ensinou muita coisa. A Daimler, você na verdade, desbravou
as redes sociais, né? De uma forma absurda que poucas empresas de moda no Brasil faziam. Exatamente. Primeiro os influenciadores, então foi uma escola com viagens internacionais, com bons profissionais nos bastidores, desenvolver um departamento do marketing do zero. Eu acho que foi uma das primeiras entregas que eu tenho um orgulho gigantesco, e depois foi quem abriu as portas para eu ir para... Mas qual a maior coisa que você fez na Daimler? Assim, que quando você fez, você falou, nossa, isso aqui agora tá grandão. Eu acho que tem, talvez não é grandão, mas eu acho que está correlacionado com uma memória afetiva que eu tenho. Eu acho que o primeiro anúncio ninguém esquece. Quando faz uma primeira campanha publicitária de uma marca, né, com um grande profissional, fotógrafo, com produtores, grandes maquiadores, isso eu tenho um orgulho super grande. Deu medo? Não dá medo. Eu acho que quando a gente é jovem, eu acho que a gente não sabe, e é bom a gente não saber onde está pisando para a pretensão de pretender. Eu acho que sempre tive isso, né? E essa determinação, e não ter muito noção e medo de onde tu estás, porque eu acho que vai permitir abrir caminhos, né? E eu acho que a Daimler, na minha trajetória, me ensinou a abrir muitos caminhos, aprender muitas coisas, né? Eu tive a possibilidade de fazer quase todas as funções para fazer essa entrega de reposicionamento da marca. Sabe, com a sua ida para Eliane, assim, a gente conversou muitas vezes sobre isso, mas né, o meu pai sempre teve o sonho, Gabi, de eu trabalhar com cerâmica. Ele sempre quis que eu trabalhasse, porque ele trabalhou na Vector, na Semaco e tal. Quando eu começo a atender a Eliane com você lá, eu acho que tem uma memória afetiva para mim muito forte também por isso, né? Porque eu havia trabalhado na Secrisa 2 anos, na assessoria de imprensa, que já, para ele já era uma coisa muito bacana, sabe? E aí quando vem a Eliane, meu sonho dele é que eu estudasse no Maximiliano, e eu nunca estudei. Deixa eu ver. Então o mundo ele meio que dá essas voltas, né? E eu lembro quando você entra na Eliane cheia de desafios. Eu lembro da primeira conversa que nós tivemos, você falou assim, mano, você acha que você entrou em outubro, setembro, não me lembro? Foi dia 10/10 de 2012. Pra te ver, olha só, eu lembro que você entrou em outubro, você tinha que fazer materiais para as feiras em fevereiro, que já era um desafio gigantesco para você. Isso, porque é um dos grandes negócios, né? Um dos grandes momentos do marketing. Então é desafiador. E é uma trajetória que eu tenho um orgulho gigantesco, porque é de uma marca onde eu saí, que tive que estruturar, que era uma marca que estava em formação e de desenvolvimento, para uma marca já muito consolidada no mercado, que ali ela tinha uma trajetória com mais de aproximadamente 55 anos quando eu entrei. Caramba. Parece, tu não tem nada para fazer numa marca. Não, e eu acho que essa liberdade, né, esse trabalho, o apoio sempre que eu tive do Edson, do Longoni, são pessoas que eu tenho um carinho gigantesco, abriram as portas, acreditaram em mim, e fazer todo esse trabalho de reposicionamento da marca foi incrível. Eu acho que aí também está uma das grandes entregas que eu tenho um orgulho gigantesco. De reposicionar a marca da Eliane. De reposicionar a marca, rejuvenescer a marca Eliane, né? Eu acho que tem o trabalho de arquitetura de marcas, ele foi fundamental, porque a Bíblia é o guia onde tu desenvolve, identifica os arquétipos, tu dá o tom de voz, né? E isso é importante porque fica muito mais claro para todo o time, né? Para saber como é que eu vou comunicar essa marca, né? Como é que eu vou levar esse valor para fora. Agora eu quero falar com a profissional de comunicação, a profissional de marketing, Gabriela. Como é que você consegue falar exatamente o que você está falando? Quando você fala da Eliane, você está falando de marca de bilhão. Você está falando da Miller também, marcas gigantescas, né? Não sei se já passou bilhão, acho que já passou também. Só como é que você consegue falar disso, de arquétipo, de marca, de construção, de branding, para aquele pequeno empresário, Gabi? Você já conversou com pequenos empresários? Porque às vezes o seu mundo, ele tá tão distante desse cara. Você tá falando de coisas tão estruturais, de gestão, de processo, de estratégia. Você vai falar de branding, o cara não sabe nem o que você tá falando, né? Como é que você entende isso, sabe? Porque você tava num mundo muito, muito alto. Mas eu acho que aí trago para a história, para Daimler, né? Eu acho que é aprendizado, e uma marca muitas vezes ela nasce como produto, depois tu vai escalando, estruturando de acordo com a necessidade. Eu volto e meio sou nas universidades batendo papo com os alunos, eles me perguntam como é que é um departamento de marketing. Eu disse, é construído com paciência, né? De acordo com o teu recurso de investimento, com a necessidade. Se a minha marca
marca ela exige mais de eventos, eu vou investir mais para lá. Se eu não tenho nenhum recurso, por exemplo, hoje dá para fazer muita coisa bacana no digital, né? Hoje tem muito, e eu vejo que é uma tendência super forte no marketing digital, por exemplo, os founders, né? Porque ao invés de eu investir em grandes influenciadores ou influenciadores com autoridade ou micro-influenciadores, como o Mano é um micro-influenciador, né? Aqui na região. O founder, ele é muito importante, que é o fundador, porque ele vai representar a marca, né? O Luciano Hang na Van. Exatamente, é isso que você tá falando, né? Assim? Exatamente. Por exemplo, nós temos excelentes exemplos aqui na nossa região, as Irmãs Olivo. Eu acho que para mim é um dos grandes cases, né? De moda do Brasil. Eu fico até arrepiada porque é um orgulho gigantesco de ter gente muito boa aqui da nossa região fazendo esse trabalho. Porque às vezes a gente olha para fora, né? Como hoje tem o João Adib da CIMED, que eu acho que é legal estudar esses caras para esse pequeno negócio, porque dá para fazer. Às vezes não vai ter um influencer para cuidar dessa marca, né? Tem o João Adib da CIMED, tem o Ale Costa, por exemplo, da Cacau Show, tem o Rony da Reserva, que esteve semana passada no Empreende. Então, são histórias super legais. E por que é importante, às vezes, o empresário trabalhar essa marca pessoal? Porque ela transfere esse valor para a marca negócio também, né? E ela acaba posicionando uma marca como marca empregadora. Quando eu escuto um Rony, um João Adib, um Ale, eu disse, eu quero trabalhar nessa marca. Então, tu consegue fazer a captação de bons talentos no mercado, né? Então, eu acho que e transfere esses valores para a marca, humaniza essa marca. Porque o marketing, ele é construído de verdade. Eu não acredito muito no marketing garganteador. Eu tenho ranço. Tanto é que, por muito tempo, eu ficava com raiva quem me chamava de marqueteira. Porque eu acho que marketing, ele marqueteiro parece político, né? Exatamente. Político, eu né? não gostava. Hoje eu entendo porque eu tenho mais maturidade de defender, entender. Tem aquele que é o garganteador, enfim. Mas eu acredito em histórias construídas com verdade. Tá, quando você fala, por exemplo, desses fundadores, né, a maioria deles, né, em podcast, eles falam que não foi fácil eles colocarem a própria cara nos negócios. Por vergonha, por ter medo, por uma série de fatores, né? Eu lembro que o Luciano Hang começa a colocar a cara dele porque tem um movimento político envolvido, dizendo que a Van era de um determinado partido político, você lembra? Ele começou a mostrar, não, a Van é minha. Né? E olha o que ele construiu com isso, cara, quando você fala disso de marca. E é desafiador, né? Eu, como comunicóloga, não gosto de me comunicar. Eu não tenho a voz maravilhosa do Mano, pompuda, né? Mas, assim, eu tenho que lapidar. E o gestor também tem vários cursos, eu acho, que dá para o empreendedor buscar e lapidar um empresário, né? Se for o negócio dele, se ele sente a verdade, se ele sente a vontade de fazer isso também, né, Mano? Quando é que você se viu no desafio da liderança de verdade pela primeira vez? Eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu nunca quis, né? Isso, eu acho que ela veio. Você não perseguia isso? Nunca perseguiu? Não, né? Nunca quis. Eu queria fazer uma entrega que me brilhasse os olhos. Eu acho que isso me motiva, assim. Eu sou movida a desafios, né? Eu sou curiosa, eu gosto de fazer acontecer, eu vibro, eu choro, né? Quando as coisas são entregues. Eu me considero uma profissional empreendedora, uma executiva empreendedora. Não sou aquela que dá voos rasos ou curtos, né? Como passarinho. As minhas histórias em empresas, né? Na Daimler foram 10 anos essa trajetória. Semana passada estive com o Gabriel, que hoje está à frente da empresa, o Gabriel Damiani. Eu disse, poxa, Gabriel, lembra um dia que tu apareceu lá na frente da loja, né? De bicicleta e a Jane ficou louca? E, poxa, dá um orgulho ver um menino hoje assumindo uma baita responsabilidade, né? Enfim. Não, mas vamos lá, mas nesse princípio, assim, eu falei pra você dos desafios da liderança, né? Porque você sempre foi muito bastidor. Sim. Né? E tanto que eu sempre ouvi muita coisa
por você ser minha amiga, ter se formado comigo, ser minha cliente em muitos momentos, eu nunca consegui te entrevistar. O pessoal dizia que, olha aí, você não era o fodão, por que a Gabriela não vem dar entrevista? Muitas vezes, tá? Não foi o meu, te convido faz uns 5 anos, né, filha? Ai, ótimo, porque eu acho que o marketing, ele é um palco de vaidades. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em quem tu não é o centro. Né? Eu sempre dei palco para construir marcas. Eu não sou a marca, embora eu tive sobrenomes, eu ia para reunião com o Edson e dizia assim, é a da Miletra, né? Eu tinha essas, ele ria, né? Dessas minhas trocas de... Você errava as marcas? Eu errava as marcas no início, né? Porque isso tá muito enraizado, né? E a entrega também, né? A entrega. Mas eu acho que chega um momento que, e eu acho que está muito relacionado ao meu propósito, que aí vai dando clareza. O que eu quero ser, né? Como profissional. O meu propósito é muito claro, eu desenhei isso há um pouco mais de 7 anos com a Lê Zanini, né? Eu acho que ela foi uma pessoa que me ajudou bastante no meu desenvolvimento profissional, que ficou claro que eu queria ser referência e quero ser referência como profissional de marketing, mas e vou me dar o melhor, vou sempre estudar, buscar, enfim, para ser a melhor profissional, porque eu quero ajudar no desenvolvimento de outros profissionais na liderança de marketing, para não ter que desbravar tantas terras como eu tive que fazer. Fui uma das primeiras profissionais aqui da região que foi para a indústria, onde todos os meus colegas, a gente estava conversando antes, eles vão para a agência de publicidade, né? O negócio, a agência, o marketing industrial, ele é muito diferente de uma marca, agência, essa construção, porque tu tem que ter o elo, tu tem que ter uma imersão na cultura de uma empresa, né? Tu estuda ela com profundidade. E quando você está no marketing da empresa, você está muito ligado a resultado, né? Muito ligado a resultado. Exatamente. Poxa. Tu pegar esse gancho, porque hoje as nossas escolas, elas movem, e a nossa escola foi muito isso, né? A faculdade, desenvolver muito o nosso lado criativo, mano. E é uma tendência sem volta, é a gente aprender a fazer contas, né? Ter o growth, ter dados, porque a gente precisa mostrar para um executivo o trabalho que tu estás fazendo, ele é mensurável. Então, esse está um dos grandes desafios e oportunidades para o profissional que está chegando do marketing agora. Nesses 20 anos de comunicação, né, quais foram os teus compromissos com o erro? Com o erro, eu fico muito dolorida com o erro, assim, eu não admito, e é uma mentalidade que às vezes a gente tem, porque a nossa geração ainda não tá habituada a errar, né? Teve um site que eu resolvi trocar, por exemplo, um fornecedor, doeu a alma porque não saiu como eu queria, é um erro, mas errar sai caro, né, mano? Mas às vezes a gente tem que aprender com o erro. Como líder, eu já fiz muitas coisas que eu não tenho orgulho lá no passado, mas foi necessário eu passar por essa trajetória, por exemplo, também. Se permitir, mas cuidar para não cometer o mesmo erro, né, pela segunda vez. Eu acho que é aprendizado o erro. O jogo que falava, né? Uma vez é humano, duas é burrice. Né? Exatamente. Cometeu eu acredito muito nisso. Gabriela Pereira comigo aqui. O que você falou? Comunicóloga? Bonita essa expressão. Que bonita essa expressão. Porque eu não gostava por causa do marqueteiro. É mais bonito que marqueteiro, então. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, rapidinho, né? Teletubbies evoluiu, tá aqui comigo, uma gestora incrível, né, de marketing. Nossa, ela manja demais. Vamos falar de branding depois. Eu quero falar sobre isso contigo. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Hoje eu tenho o prazer de receber ela, minha amiga, né, nos formamos juntos na Unisul em 2002 em comunicação e publicidade, né, ela passou resumidamente pela Damiler e pela Eliane, 13 anos de Eliane, né? Gabi, na Eliane, eu acho que o seu grande desafio foi ser responsável pelo branding da marca Eliane. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é branding, né? Qual é a diferença de branding, publicidade, comunicação, marca? Onde é que tudo se mistura?
Tá. Joia. É bem complexo, né? Vamos começar então por marca. A marca, ela traz a gestão de valor a partir da oferta, promoção, praça, pessoas, produto, preço. Tem que trabalhar, e isso não tem como trabalhar separado do time comercial, né? Então, que marketing é vender. Né? Não é só trabalhar a imagem de uma marca. E o que é o branding? É a gestão de valor a partir da visão de mundo, que é produto, pessoas, propósito. É o legado que tu vai deixar dessa marca, é a essência dessa marca, a verdade dessa marca. É tudo que a marca faz e fala. E o que é comunicação? Tá. Comunicação é uma ferramenta dentro, é um braço dentro do branding, que o branding é um braço dentro do marketing, né? Eu faço porque... E aí as pessoas às vezes confundem só comunicação ou só como branding, que é o marketing. O marketing, ele é muito mais estruturado, tem muito mais braços, né? Como eu comentei antes, tem o growth, tem dados, né? E aí, dependendo da estrutura de algumas empresas, como foi a minha experiência na Eliane, tinha produto, né? Produto muito forte, inclusive. Produtos e marcas, né? Quando tu diz, Gabi, tu trabalhou na marca Eliane, mas ficava na minha gestão, responsável como a responsável do branding das marcas, Eliane, Decor Tiles, Eliane Flor, Eliane Tech, que é um serviço, contas especiais. Trabalhava também com aí os canais, que aí tu tem uma comunicação muito diferente para cada um deles, que é revenda, exportação, engenharia, para mais de 80 países, mais de 15 mil pontos de vendas. Então, isso que eu estava comentando. 15 mil pontos de vendas? 15 mil pontos de vendas. Então, eu costumo dizer, e para mim, eu sou muito grata a essas duas empresas, porque a Daimler, né, apertou os meus cintos, e a Eliane, ela me ensinou a decolar. Tá. Mas uma coisa, você viajou muito pelas duas empresas, imagino. Eu sou uma pessoa feiras privilegiada, assim, de ir para muitos lugares, Nova York, Itália, enfim, para pesquisa mesmo, assim, e são poucos profissionais que têm esse privilégio, mas mas não tem glamour nada disso, não né? tem glamour, é isso que eu te muito falar. trabalho. Mas é isso que eu te falar, não tem glamour nenhum. O cara acha que, na verdade, a viagem te atrapalha. A gente trabalha muito. Como é que funciona essas viagens? Essas viagens eram para pesquisa, por exemplo? Porque na moda você tinha... você tem um mundo específico. Na moda você tem que comunicar um negócio. Né? Na cerâmica, você comunica outra coisa completamente diferente. E dentro da cerâmica, você tem duas marcas. A Eliane comunica algum, e o Decor Tiles, que é uma marca premium, status, decorador, arquiteto. Como é que é cada uma, Como é que era a moda e como é que era a cerâmica? Na moda é um mercado que ela trabalha muito B2C, é o consumidor final. Por mais que ela fosse uma indústria, eu trabalhava muito com o consumidor final. Então, entender muito de comportamento. As minhas viagens, ela era muito voltada para campanhas, né? Campanhas internacionais que eu tive a oportunidade de fazer. De 6 em 6 meses, né? De 6 em 6 meses. Loucura, assim, nunca vivia o momento, sempre estava 2 anos à frente. A moda, eu acho que ela me ensinou, quem passa pelo universo da moda passa por qualquer mercado, porque tu tem que trabalhar numa velocidade gigantesca. Na época eram 14, mais de 15 lançamentos por semana. É muita coisa. Caraca. Né? Enquanto numa Eliane, né, numa Mohawk Brasil, tu trabalha com muito B2B. Né? Com a rede social, a gente acabou conversando com o consumidor final, porque não tem lojas próprias, né? Então, é muito mais nichado, é conversar com as construtoras, conversar com os lojistas. Então, a gente consegue mensurar esse cliente intermediário, que aí é um negócio diferente. Só porque é muito mais lenta a cerâmica, mas o retorno é gigantesco, né? Mas olha só, você tem dois produtos. Eu nunca esqueço uma história contada para mim lá na época, lá Secris, lá atrás. O seu Mário contou para mim, ele falou assim: mano, olha só, vou te ensinar uma coisa sobre cerâmica que é pro resto da tua vida. Quanto tempo dura uma cerâmica? Eu disse, seu Mário, sei lá, 50 anos, 70 anos, 80 anos. Ele disse, mano, isso aqui pode durar 100 anos, tá?
na hora de comprar, quem decide é a tua mulher. Porque se ela não gostar, você vai ouvir pelos próximos 80 anos que a cerâmica que você comprou é ruim. Mas essa história me faz lembrar de um negócio. Quando você tá com a moda, ela precisa ser descartável e a cada 6 meses você precisa fazer o teu consumidor se motivar a comprar novamente, principalmente as mulheres. No caso da cerâmica não é assim. Cerâmica você não compra para trocar o ano que vem. Como é que você agrega valor para uma marca que ela é tão durável? Tão durável, é sendo verdadeira, e a questão da confiança é um dos pilares, no meu caso, né? Era um dos valores muito fortes da Eliane, e isso é bem importante. No máximo, uma pessoa vai trocar 2 vezes na vida um revestimento de uma casa, né? É uma decisão que tem que ser muito assertiva, porque ele acaba valorizando o imóvel, vai fazer parte da história da vida das pessoas um revestimento, né? Então, isso é bem importante. Entender de comportamento, aí vão trazer para as pesquisas, né? Como é que era a pesquisa no universo de cerâmica. Vai para as principais feiras internacionais, como a Coverings, que acontece nos Estados Unidos, o Matersai, que hoje é o principal, né, mercado de pesquisa, e a empresa participava da feira como expositor, e aí pesquisar, beber de outras fontes também, como Milão, né? O que tem a ver o móvel com a cerâmica? Tem tudo, porque é ali onde nasce todo o design, cor, enfim, comportamento, né? De quanto tempo vai durar esse comportamento de consumo nas casas. E a moda, ela trabalha muito em cima da insegurança das pessoas. A moda né? Ela trabalha muito com esse tipo de comportamento. E a cerâmica, e é doido, assim. Eu lembro na época do Subway Tile, e é um dos grandes cases da Eliane, que a gente tinha um revestimento que era um Subway Tile, que era o metrô, e aí a gente começou a fazer campanha, fizemos um trabalho com uma influencer na época, e que deu um retorno super legal, e era um produto que já estava em linha há praticamente 10 anos. Fez tanto sucesso, e foi uma das primeiras indústrias a trabalhar com influenciadores, os apartamentinhos, né, que a gente dizia. Influenciou tanto nas vendas, porque os clientes começaram a procurar esse Subway Tile, esse investimento lá na loja, e as lojas não entendiam por que eles estavam procurando. Não entendiam o movimento. Não entendiam esse movimento. E é doido como essa construção de valor, de desejo, as pessoas dizendo, nossa, eu mandava um beijo, sabe, com o revestimento, abraçando, que amavam aquele revestimento. Então, ter o poder, né, de colocar um porcelanato brilhoso, o Brasil gosta de brilho, e tá tudo certo. Sim. Então, significa que ele teve uma ascensão, né? O Brasil, poxa, muita gente tem aí chão batido. Quando tu compra uma casa, tem um porcelanato bonito em casa, tu já cresceu, teve uma ascensão social. Só gosta de porcelanato brilhoso quem não varre a casa, né? Quem varre não gosta. É as tia do... pra quem gosta de balde. Olha aqui, não, mas olha só, como é que faz para, principalmente na parte de produto, para você ser assertiva? Porque no caso da cerâmica, né, tanto no caso da cerâmica quanto na moda, o investimento para lançar uma coleção não é baixo. Não. Né? Pesquisa, você tem muita coisa envolvida, né? E você não produz daquilo. Né? Como é que você faz para ser assertivo? E como é que você sabe que vai ser assertivo? Porque no caso da cerâmica também tem uma cópia de movimento muito grande, né? Começa o movimento lá fora e todo mundo meio que vai fazendo. Quando você vê, várias indústrias têm algo similar, né? Mas você nunca sabe mais meio que a origem da onde veio. Tem isso na moda também? Tem, na moda e na cerâmica, eu acho que aí é trabalhar a diferenciação, né, mano? Disso, por exemplo, foi no ano passado, como é que tu vai fazer uma diferenciação de uma marca, né? No último ano, lançamos coleção com grandes escritórios de arquitetura. Então, isso agrega valor pro teu produto, porque a gente nunca vende produto ou preço ou qualidade. Isso é commodity, é a obrigação de todas as marcas. Então, tu tem que vender diferenciação, serviço. Eu acho que tem um grande case esse final de semana que a gente viu ligado à música, que foi o show da Lady Gaga, né? Vocês perceberam, diferente do show da Madonna, que não teve nem o merchan ali no evento?
que a única pessoa que entrou e ali tinha um baita merchan, né? Uma baita experiência do cliente, que a Lady Gaga teve lá no Copacabana Palace, que era o mordomo que cuidava da parte de relacionamento e experiência com o cliente. Certamente ela ficou apaixonada pelo menino, né? Pelo serviço que ele ofereceu e convidou ele para ler a carta. É como ele representa. Eu fico arrepiada, assim. Olha o poder de uma marca, olha a experiência que ele leva e a diferenciação de uma marca. O menino, né, tava com um bonezinho do Copacabana Palace durante a transmissão. Tava o Copacabana Palace todo iluminado. Quem foi o grande merchan? E ela precisou falar de marca? Não, ali tava experiência. Uma experiência, uma grande diva do mundo, no maior show do Brasil, do mundo, né? Com mais de 2 milhões de pessoas, ter essa marca através de uma experiência. Tá vendo quando tu me perguntou ali de um pequeno negócio, o que eu posso fazer? A diferença é na experiência, entregar a verdade, um valor, né? Para um cliente meu, me chamar de amigo. Foi o que ela disse. Olha que grandioso foi. Ninguém pagou, não tinha merchan. Fora ali as cervejarias, os bancos que estavam participando, ali, que criaram uma cerca pro público realmente que curtia a cantora. E ali, sem dar destaque, uma pessoa que representa uma marca, Copacabana Palace, estava lá no palco. Agora, como profissional, você viu as redes sociais surgirem, né? E você começou a experimentar elas, bom, na moda muito antes que muitas indústrias de moda, isso eu lembro, né? Vocês experimentavam muito. Como é que você avalia o surgimento das redes sociais nos dois negócios, para moda e para cerâmica? Como é que você trabalhava? Bom, por último, na Eliane, óbvio, que você estava agora. Como é que você entendeu as redes sociais na Eliane? Eu acho que eu já tinha desbravado a cerâmica, ela é um pouco mais lenta do que o universo da moda, né? A moda, ela depende muito mais de imagem do que a cerâmica. Então, são universos distintos. Mas para mim foi muito positivo porque eu já tive uma curva de aprendizado lá na Daimler. Então, trouxe essa experiência. Tanto é que muita gente disse: nossa, que louca, Gabi, tu sair da moda para cerâmica. Bebe da mesma fonte, porque é tudo comportamento. Marketing é comportamento, né? Então, ter essas experiências, e as redes sociais, elas já foram bem importantes, mas agora tá todo mundo lá, né? O nosso grande desafio, eu acho, que é se destacar nesse mundo e se destacar com verdade nesse universo, entregar um conteúdo diferenciado, né? Eu trago um exemplo do meu irmão. Esses dias eu disse, fui olhar ali as redes sociais dele com 20 mil seguidores, né? E eu, como profissional, às vezes tinha um post com 11 mil comentários. Eu disse, poxa, eu às vezes pagando por uma marca não consigo fazer isso. Mas aí, o que eu faço essa analogia? É uma verdade tão grande, mostra o negócio, porque às vezes a gente quer mostrar a perfeição como marca e às vezes não é perfeição que as pessoas querem, entendeu? Então, olha a entrega. Eu acho que as marcas cada vez mais têm que procurar mostrar os bastidores, a verdade de como produz um revestimento, de quem consome isso, dar os depoimentos, entender as dores desse cliente. Eu acho que aí tá o pulo do gato. Quando você fala de bastidor, o que você achou dessa revolução das marcas premium com a exposição da China? Da Gucci, essas histórias aí, Quais foram as postas ali que eu me lembro? Acho que foi Gucci, não me lembro. E depois eles tentaram ainda fazer uns vídeos. Chegasse a ver? Eles tentaram fazer um vídeo da linha de... Você não viu isso aí? Não, acho que... me refresca, mano. Não, agora, faz 2, 3 semanas. Os chineses mostraram como as bolsas eram feitas. Você lembra dessa história? E aí que revendiam, Nossa Senhora. E aí eu acho que por isso que tem algumas marcas de luxo que aí é o que tu vende, porque tu vende sonho, né? Que aí tem algumas marcas que destroem, por exemplo, essas bolsas para não chegar nesses intermediários. A gente teve um exemplo com cerâmicas também, com a... agora me fugiu. Eles destruíram peças para não sobrar? Porque para não chegar na mão de intermediário, tu não colocar uma outra marca dentro da tua marca, né? Então, mas é uma forma de proteger a tua marca.
Agora, falando de marca, você pegou o processo de migração e venda da Eliane, né, para Mohawk. Como é que foi esse processo? Você consegue resumir isso? Deu medo? Não deu? Tinha muita incerteza no meio disso? Como é que tudo aconteceu? Da Eliane para Mohawk, eu acho que foram, eu posso citar que foram só coisas positivas, bem pelo contrário, porque acabou capitalizando, né, e gerando a sustentabilidade que a empresa precisa para o negócio. Eu acho que a família foi muito sábia em fazer este movimento, né? E eu acho que também teve a sabedoria da Mohawk, que eu acho que é um grande diferencial dela. Quando ela faz aquisições, ela compra, ela entende que se aquela marca chegou com 60, 65 anos, tem uma cultura atrás dela. Não é só a imagem da marca, né? É um ativo intangível que ela compra. Então, ali não teve uma imposição de cultura. Ela preserva essa cultura porque ela sabe que para essa marca chegar onde ela chegou, tiveram pessoas por trás dela. Né? Tem uma verdade, tem uma credibilidade, teve uma consistência e uma coerência por trás dessa construção de marca, né? Agora, já na migração, quando foi feito a compra, que aí a Eliane que capitaneou a compra da Elizabeth, já foi mais desafiador, né? Mais desafiador no bom sentido, e aí para mim é um dos grandes cases que eu tenho um orgulho gigantesco, porque a importância de ter processos muito bem mapeados, aí é uma outra dica para os empreendedores, aí para os empresários, né? Porque facilitou, imagina assim, ó, só no marketing, as automações de marketing, eu levei em torno de 12 anos para construir 30 processos automatizados. Olha quanto tempo, porque tu não constrói, né, tudo isso do dia para a noite. Tu vai entendendo as necessidades de cliente, do time interno, e aí fazer isso virar em 6 meses, eu tenho um orgulho gigantesco. E aqui eu vivenciei o marketing holístico na pele. Mas em que sentido? Né? Quando você falou holístico? Porque não teve gestor ou área da empresa que eu não tive que conversar, porque tem mudanças de logo, porque a gente teve que criar aí uma marca corporativa, Mohawk Brasil, porque aí aqui nós estávamos com duas culturas. Antes era só a cultura da Eliane, aqui tinha uma cultura de Elizabeth também. Como é que eu faço a junção disso? E aí, com muita sabedoria, a gente teve que descolar para Mohawk Brasil, né? Então, do portão da empresa para dentro, embora todos tenham que vestir a camisa com muita verdade do que para fora, teve essa integração. Então, desde nota fiscal, embalagem, tem um movimento. Não teve aonde não foi mapeado para fazer esse trabalho jurídico, enfim. E aí foi um processo muito gostoso, sabe? Você estava na época da Eliane da Porto Belo também? Foi um ano anterior o processo. Depois que você veio daí? Foi em 2000 foi no início de 2012, eu entrei no final de 2012 esse processo. Eu me lembro desse processo também da história da Porto Belo, que ia comprar, não ia, depois ficou um ano assim. Você falou que você sempre foi dos bastidores, mas você teve que ser protagonista muitas vezes, né? E esse protagonismo mexeu com você de alguma maneira? Algum momento o ego tomou conta de você ou você sempre conseguiu controlar ele? Eu sempre tive bem o pé no chão, porque eu sempre soube o meu papel. Meu papel não era ser protagonista para fazer as coisas acontecerem, engrenagem. Às vezes eu brinco, o que eu faço o dia inteiro? Eu peço o dia inteiro porque eu tenho que fazer um time girar, rodar, né? Tu ter aí 6 frentes de trabalho, fora ali o programa de relacionamento, mais endomarketing, que ficou bastante tempo comigo, tu cuidar de todas essas frentes. Eu acho que eu ganho protagonismo quando eu tenho aí uma escuta ativa, quando eu faço a engrenagem funcionar, né? Quando tem um alinhamento muito com o time para fazer entregas de excelência e passar o bastão para o time comercial. Isso me emociona. Quando tu vê um resultado final de uma feira, né? Que tu esperava X e deu Y, isso é protagonismo. Eu acho que isso é vender, assim, dá um orgulho gigantesco. Mas sabe? De vibrar. Você espera tapinha nas costas, dizer parabéns? Você espera o parabéns ou não? Eu sempre, assim, o que me faz ser uma profissional melhor são críticas construtivas.
né? Elogio, ele é muito bom, massageia o ego, mas eu prefiro muito mais a sinceridade e as críticas construtivas, porque eu acho que isso quanto mais tu vai avançando na liderança, mais solitário às vezes tu fica. Então, é importante ter as pessoas que vão te dar o feedback com sinceridade. Então, o que eu até aconselho, né? Quem aí assume um cargo de liderança, escolher 2 ou 3 mentores para ter na vida como guia, para ser conselheiro, para a gente não ficar sozinho, participar de clubes como o Clube de Marketing, que eu fui uma das cofundadoras, a fundadora foi a Lúcia Búrigo, né? Ter um network, manter os laços verdadeiros com amigos, por exemplo, da faculdade como Humano, que são pessoas que dão suporte e apoio, troca de informações, estar ao lado sempre de pessoas melhores do que você, porque te puxa para cima, contratar os melhores profissionais do mercado, porque tu não faz nada sozinho, né? O marketing, por isso que nunca fui eu que fiz, foi meu time que fez, sempre. Quem entregou tudo isso, né? Eu fiz o negócio funcionar. E eu acho que também uma outra dica bem valorosa, e estou nesse processo de ter uma mentoria, um profissional realmente que cuide dessa transição, dessa carreira, né? Do desenvolvimento profissional. E fazer aí o bom e a boa e velha análise SWOT, porque às vezes a gente faz isso para as nossas marcas, né? Mas não olha para as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. Fazer pessoalmente isso. Entender, por exemplo, onde que eu tenho que melhorar como profissional. Eu nunca vou ser humano, por exemplo, com a voz maravilhosa dele, mas como comunicóloga eu preciso, então eu vou lapidar. Mas eu não sou os outros. Então a gente tem que olhar para o que eu tenho de melhor. E quando eu olho isso para o meu melhor, isso tanto para marca pessoal como marca negócio. Eu acho que tem que olhar sempre o que me diferencia do mercado. E eu acho que aqui também, aí puxando para marca, o que faz uma marca, né, mano? A gente estava conversando nos bastidores. O que faz uma marca ser forte? Ter tempo, paciência, resiliência, né? A credibilidade, porque aí todo esse repertório que tu constrói, essa confiança que tu constrói ao longo do tempo, a consistência e coerência que vem com a experiência, entendimento e a naturalidade que tu vai fazer essa entrega, né? A usabilidade, a diferenciação, como essa marca vai ser notada, e autenticidade e influência, como a minha marca ela vai se destacar e se diferenciar no mercado, né? Não existe receita, mas eu acho que essas coisas vão dando direcionamento. E lá no início eu falei do meu propósito, né? Do meu legado, porque às vezes todo mundo está sendo uma palavra muito usada, eu acho que está sendo até como marketing aí tá um pouco arranhada, muito usada, mas eu acho que ela é muito necessária, que ter esse propósito muito desenhado em momentos que tu precisa, que tu tá num momento de vulnerabilidade, momentos de crise, descortina muitas coisas, né? Faz tu voltar pro centro quando tu tem isso muito bem desenhado, muito claro. Porque assim, é isso que eu quero ser. Eu não quero ser humano, eu não quero ser a Luísa, a Maria, a Fernanda. As fugas existem, né? Mas você tem que saber voltar. E aí ter isso muito claro, desenhado, esse propósito do que eu quero deixar como legado, faz a diferença quando o empresário tem isso muito claro. Essa verdade muito clara, né? A cultura construída. Porque a cultura, ela pode jantar uma estratégia, né? O Peter Drucker já falava isso. Então, uma coisa vai conectando a outra. E vai fazer isso do dia pra noite? Não, isso é uma construção. Não, a gente vai ter que falar de cultura outra vez, porque acabou, filha. Não dá tempo pra mais nada, viu? Uma horinha passou, acabou, viu? Olha aqui, quero te agradecer, demorou 5 anos essa entrevista pra acontecer. Espero que a próxima não demore mais 5. Prazer te receber.
Mas eu tenho que dar alguns beijinhos. Eu tenho as minhas tias, as pererecadas que eu falo, né? Dar um beijo enorme pra elas. A Cris, uma amiguíssima, que eu acho que foi uma das pessoas responsáveis aí por me levar pra Eliane, na época que eu passei a minha jornada na Eliane. E aí tem um convite gigantesco, agradecer os meus amigos do Clube de Marketing e convidar para participar da feijoada que a gente vai fazer no dia 24 de maio, no AM. E já tem ingresso disponível no Tô Pedindo. Depois eu vou mandar pro Mano o voucher para quem quiser comprar, enfim. Pode ser, Mano. Vai ser no dia 24 de maio agora. Tá, mas é só para profissional? Como Não, é aberto? Pode. Isso. É legal, enfim, né? É um momento onde nós queremos reunir todos os profissionais de marketing, comunicólogos, a imprensa local, para celebrar. Adorei essa palavra, comunicólogo. Ele vai usar agora. Eu vou usar essa agora, comunicólogo. Eu sou um comunicólogo. Gabriela Pereira, @, qual é o Instagram, pessoal? Instagram é Gabrielas Pereira. E o LinkedIn? O LinkedIn é LinkedIn chique. No LinkedIn eu tenho escrito escrevido bastante, assim. É Gabriela Pereira MKT. Fácil, bota Facílimo. lá. Gabi, obrigado. Eu sou muito orgulhoso de verdade de compartilhar muitos grandes momentos da minha trajetória profissional com você. Né, isso não me canso de falar, sempre que eu vou dar uma palestra, alguma coisa assim, sempre conto muitas histórias, muitas brigas nossas, né? Mas acho que essas brigas construíram grandes coisas e eu fico muito feliz. Isso, eu fico muito feliz. Gabriela Pereira comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, quero perguntar para você, qual o seu propósito? Se você não sabe essa resposta, você tem que analisar a sua vida. A música